continuação do vídeo sobre o idoso narcisista. As pessoas têm um entendimento assim, que a pessoa envelheceu, a pessoa melhorou. Que a pessoa envelheceu, a pessoa é um coitado, né? Que tudo que ela fez de ruim foi apagado porque ela envelheceu. Mas deixa eu te contar uma coisa aqui, não muda. Eles têm um padrão de operação que funciona da mesma forma, desde quando eles se formam lá atrás até quando eles morrem. Na psicologia é chamado modus operandi. Por quê? Porque eles agem da mesma forma, independente se esse idoso é uma mulher, se esse idoso é um homem, de todas as formas, esse tóxico idoso vai continuar com o mesmo posicionamento. E continuando o evento lá com esse senhor, o dia que eu resolvi sair da casa dele, me trouxe muitos gatilhos. Por quê? Porque ele teve o comportamento do meu ex-marido. Quando eu falei que eu queria sair da casa dele, foi o mesmo jeito que eu falei que eu queria me divorciar. Ah, mas o que acontece? Eu vou melhorar, o que eu preciso fazer? Eu vou fazer do jeito que você quer, não sai, né? Fica aí, você não pode me largar e tal. Beleza. Só que naquela época eu não tinha entendimento. Então várias vezes eu caí nessa armadilha e permaneci. Com esse idoso, eu já tenho conhecimento, da mesma forma de quando realmente aconteceu o divórcio. Eu já tinha uma certa base, então para mim não adiantava falar nada, porque eu não sei se faz parte da minha personalidade, de signo, de que é. Eu sou uma pessoa que insiste muito em tudo, mas se eu falar chega, se eu falar acabou, não tem volta. Eu não tenho duas palavras, dois pesos e duas medidas. Enquanto eu tô lá lutando para fazer dar certo. Mas a partir do momento que eu largar, que eu abrir mão daquilo, acabou. E nesse dia foi assim. E quando ele me falou, eu vou fazer do jeito que você quiser, a minha resposta para ele foi a seguinte: eu não quero que você faça nada do meu jeito. Só que o seu jeito não é o que para mim tá certo. E quem tá errado na história sou eu. Por quê? Porque eu tô no lugar errado. Você tá certinho. Por quê? Porque você é desse jeito, vai continuar desse jeito, vai viver assim até morrer. Não sou eu que vou te mudar, não sou eu que vou falar o que você tem que fazer de certo ou errado. Mas pra mim não tá correto, então o que eu vou fazer? Eu vou me afastar. E como todo narcisista, eles vão tentar pegar no seu emocional de todas as formas. Por quê? Porque normalmente eles atraem pessoas que são dependentes emocionais. O dependente emocional, ele aceita tudo para não perder. E para mim foi uma perca, entre aspas, uma perca financeira. Lógico que foi. Eu trabalhava 2 vezes por semana, o salário era bom. Mas eu sempre falei, dinheiro não me compra, em situação nenhuma. Sabe, eu não vou me manter desconfortável em algum ambiente, com alguma pessoa, somente por causa de dinheiro. E foi isso que aconteceu. Pedi conta, saí. Depois que eu saí, eu fiquei mais ou menos uns 4 dias doente. Eu fiquei extremamente cansada. Eu fiquei assim super indisposta. Quando a gente estuda sobre o narcisismo, a gente aprende o seguinte: quando a pessoa se livra do narcisista, o corpo dela reage como uma pessoa que acabou de sair de uma guerra. Sabe, aquele cansaço que nunca acaba, um desânimo que você não sabe nem de onde que vem. E eu pensava, eu falei, gente, o que aconteceu, né? Eu saí de lá, tava me incomodando, então eu saí, né? Eu tava me adoecendo, né, verdadeiramente. Então, assim, eu não entendia o porquê do cansaço. Uns 3 dias depois que eu fui entender. Só que, o que aconteceu? Eu vivi 7 meses em estado de alerta. Eu vivi 20 anos, 22 ou 23, não sei, em estado de alerta. Por quê? Porque com a pessoa tóxica, você tem que saber o que você fala, você tem que saber a opinião que você dá, você tem que saber de que você ri, você tem que saber do que você não concorda, porque dependendo do que você fizer, explode uma ira, uma raiva, é uma situação assim que te deixa totalmente desconfortável. Você fala, nossa, eu devia ter ficado calado. Ou seja, perto de uma pessoa tóxica, você não pode ser você. Você tem que ser o personagem que agrada a ele.
Eu fui esse personagem, muitos anos, muitos. Mas eu sempre tive na minha cabeça o seguinte, eu vou suportar enquanto os meus filhos estiverem pequenos. Porque por mais tóxico que seja na minha cabeça, hoje eu não sei se eu pensaria dessa forma, mas na época eu pensei, por mais difícil que seja, eles têm um pai perto. E separar com criança pequena, não que eu tinha medo, porque eu nunca tive, mas eu pensava neles. E eu sempre falava com a minha mãe, quando essas crianças crescerem, eu não permaneço nesse casamento. E nesse serviço foi a mesma coisa. Eu falei, gente, eu não vou permanecer nisso aqui. Quando isso começar a me incomodar demais, eu vou sair. Eu não vou me permitir ficar num lugar que está me adoecendo constantemente. Então, hoje eu quero trazer para vocês, e finalizando esse vídeo sobre esse idoso, tudo bem cuidar de idoso, cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu propósito, mas busquem ajuda psicológica, faz terapia, sabe? Estude saúde mental, estude sobre narcisismo, estude sobre pessoas tóxicas. Por quê? Porque se você estudar, por mais que eles vão te atingir, eles não vão te atingir tanto. E você vai identificar rápido o que aquilo ali está te causando. Tá certo que tem horas que a gente precisa passar por certas situações. Igual nesse caso, eu precisei passar por um tempo. Porque aconteceram muitas coisas na minha vida e naquela fase eu precisava de dinheiro, eu não poderia ficar sem trabalhar de hipótese nenhuma. Porém, um dia eu decidi. E quando eu decidi, Deus foi encaminhando até o dia que eu saí. Então, assim, busca conhecimento, tá? Não se permita ficar em situações que te machucam, que te diminuem, que não permitem você ser você mesmo. E eu tenho certeza que Deus vai encaminhando as coisas, você vai buscando mais lucidez sobre o que está acontecendo e vai aprender a se defender mais.